Essa é a primeira vez que eu vou compartilhar um testemunho na íntegra. Eu nunca compartilhei com ninguém o testemunho na íntegra. Por isso que precisava de um tempo, porque o que Deus fez foi muito forte, muito forte. Mas vamos lá primeiro com a palavra. Oséias capítulo 6, versículo 1 fala assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Amém? Amém. Versículo 6: pois quero misericórdia no sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Oséias capítulo 6, o título do texto bíblico está assim: arrependimento fingido. E quando começa falando sobre arrependimento fingido, está falando de um arrependimento que ele não produziu fruto. Porque uma coisa é você pegar e você falar para o Senhor: Senhor, me perdoa. Só que aí você volta àquela prática. Só que aí você não se reorganiza e você continua no pecado. E aquilo continua te afastando de Deus. O que o Senhor está falando para nós nessa noite? Venha e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Às vezes o Senhor, Ele vai ferir teu coração para poder curar. Sabe, um médico, antes de tirar o câncer dentro de alguém, tem que ferir. Aquela parte daquele corpo tem que ferir. Hoje nós temos anestesia, mas antigamente não tinha. E aí as pessoas teriam que aceitar, passar pelo processo dolorido que o médico ia fazer naquele corpo. Porque se não aceitar o processo, ainda que doa, ainda que seja dolorido, poderia morrer com aquele câncer, poderia morrer com aquela enfermidade. E o Senhor está nos falando aqui, ó: Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Amém. Se você está despedaçado numa área da tua vida, o Senhor está te falando nessa noite: calma, porque eu vou te curar. Porque quando a gente está despedaçada, ferida, nem a gente mais acredita em nós mesmos. A gente olha para o espelho, a gente fala: meu Deus, olha a mulher que eu me transformei. Cadê eu? Alguém teve essa sensação de olhar no espelho? Em algum momento você perguntar: cadê eu? Não, calma aí, essa mulher não é eu. Essa mulher descabelada, essa mulher depressiva, essa sou eu. Não, calma aí, cadê eu? E eu fiz essa pergunta para o Senhor muitas e muitas vezes: cadê eu? Porque o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida emocional desde a adolescência. E na minha adolescência eu comecei a já passar por crises emocionais. E hoje eu estou com 35 anos. Depois dos 30 e poucos anos, eu comecei a passar por um processo de ferimento um atrás do outro. Só que o Senhor me curou para eu ser um testemunho para curar outras pessoas. O Senhor está falando: mas vai nos curar. Por que Deus vai te curar, irmã? Para você ser um testemunho. Glória a Deus. Porque Jesus falou assim: sede de mim as testemunhas. Aquela mulher, samaritana, quando encontrou Jesus, aproveitando o gancho do louvor, encontrou Jesus. Ela estava ferida por pessoas, ferida emocionalmente, há muitos anos se frustrando com pessoas, e ninguém conseguia preencher aquele vazio. Só que depois de um encontro com Jesus, o que Jesus fez? Jesus confrontou. Jesus poderia muito bem, naquela conversa da água, ficar lá, morrer lá e falar: olha, e acabou. Não, o encontro com Jesus, ele fala a verdade, e a verdade dói, mas a verdade liberta. Amém. Ele falou a verdade para ela, falou: porque esse que tem é outro marido, porque tivesse tantos maridos, então Jesus confrontou.
testemunho. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai falar com você nesse testemunho. Bom, eu já nasci por milagre, porque na verdade quando minha mãe ela conheceu meu pai, ela recebeu uma palavra, não uma palavra profética de bênção, uma palavra de maldição, porque existe, irmãos, existe tanto a palavra de bênção quanto a palavra de maldição, e você tem que quebrar, amém? Amém. Se alguém falar algo contra a tua vida, contra os seus filhos, você tem que quebrar. Uma mulher na qual Deus já levou e perseguiu muito os meus pais, quando a minha mãe começou a namorar com meu pai, né? Dá pra ver aí, né? O chocolate branco, o chocolate preto, né? A mistura linda, e aí apareceu, né? A pele que o Senhor me deu. Meu pai vem de descendência árabe, e quando a minha mãe começou a namorar o meu pai, ela sofreu racismo. A tia do meu pai não aceitava de forma alguma a minha mãe namorando meu pai, por causa da cor. Há muitos anos atrás, né? Tenho 35, vocês estão juntos há quanto tempo já? Há quantos anos estão juntos? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Há 40 anos atrás, né, se não me falha a memória, acredito eu que não tinha nem a legislação contra o racismo, não era como é hoje, né? Hoje você não pode falar determinados termos que é crime, mas antigamente o racismo rolava solto. E essa pessoa que Deus já levou perante a meu pai, pelo racismo, liberou uma palavra. Falou assim: você nunca vai ter filho ou uma filha, você nunca vai ter filho com o meu sobrinho. Nunca você vai ter. A minha mãe na hora usou a palavra de Deus e falou: eu vou ter sim, em nome de Jesus. E você vai ter ainda, quebrou na hora a palavra. O que aconteceu? Minha mãe passou muita perseguição com essa mulher. Ela tinha muito comprometimento espiritual, muitas coisas envolvidas com misticismo, bruxaria, macumbaria. Olha só o sangue do cordeiro. E foi feito muitas obras de macumbaria, enfim. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o maior milagre já aconteceu. Quando eu conto o testemunho, já falo assim: nossa, você é um milagre. Eu falei: sim, Jesus só deixou eu nascer para ser uma testemunha dele. Porque na hora do parto, a minha mãe ia fazer um parto normal. Estava tudo já encaminhado, parto normal. Na época não havia a tecnologia que temos hoje, né, com ultrassom. Então não tinha como ver. Se na época ela tinha condição de fazer, mas ela não sabia como estava a posição daquele feto, daquele bebê. Na hora que ia fazer o parto de normal, do nada, e esse do nada não se chama do nada, se chama-se Espírito Santo de Deus, revelação do Espírito Santo de Deus. Não é o que o pessoal fala de repente, do nada, igual que fala em Atos capítulo 2, né? De repente veio, né, o vento como impetuoso. O que é o de repente? É o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo agiu, sem o médico saber como estava aquele feto naquele ventre, sem a minha mãe saber. Do nada, eles mudaram. Falou assim: quer saber, não vamos mais fazer parto normal, vamos fazer um parto cesáreo. E a minha mãe experimentou o parto cesáreo. Que estava planejado que ia ser o parto normal, mudou de repente para o cesáreo naquele último momento. Quando abre a barriga da minha mãe, estava um bebê com um cordão umbilical do lado 3 vezes no pescoço. 3 vezes no pescoço. Se eu tivesse nascido por parto normal, eu teria sido enforcada no momento do meu nascimento. Olha o milagre de Deus. Olha o milagre de Deus. O Espírito Santo mudou todo o cenário, porque enquanto houve uma palavra que ela nunca ia ter filho com meu pai, que enquanto houve uma palavra no inferno que eu nem iria nascer, essa palavra fala aqui que antes da gente nascer, o Senhor já nos escolheu. Antes da gente vir a este mundo, o Senhor cantava sobre nós, o Senhor já nos desejava. Então, quando Deus tem um plano na vida de alguém, a pessoa pode fazer
nasci com deficiência no pé. E Deus preparou tudo, né? Porque ela trabalhava com médicos, aí começou a preparar tudo. E aí eu fiz a cirurgia, assim, né? Depois que eu nasci, eu fiz a cirurgia. E graças a Deus, eu só tenho aqui uma cicatriz para sempre lembrar o que o Senhor fez comigo. Amém. Então eu nasci. Só que o milagre não parou por aí, irmãos. Olha como Jesus é bom. Olha como Deus, Ele quer marcar a vida de alguém, Ele escancara. E Ele revela o poder dEle. Depois que o Senhor me livrou no meu nascimento da morte, depois que o Senhor me livrou de ter uma vida manca, porque eu nasci com o calcanhar colado aqui, ó. Então eu ia dar assim, torto. Não ia conseguir ter mobilidade, né? Eu ia andar torto. Então o Senhor me livrou dessas coisas. Mãe, eu estava com quanto? 4 meses de vida? Não, primeiro 1 mês e 5 dias. 1 mês e 5 dias, você fez um acidente? 1 mês e 5 dias. Tá. Estávamos indo para o interior, essa é a terceira coisa que Jesus fez no meu nascimento. Estávamos indo para o interior, alguém conhece a cidade de Regente Feijó? Ninguém conhece? Pertinho, né, irmã? Longe, né? Lá ali, perto de Presidente Prudente, lá tínhamos familiares lá, e meu pai estava dirigindo, minha mãe estava sentada na frente. Na época não existia bebê conforto, eu estava enrolada em um mantinho, né? Em um mantinho bebezinho de 1 mês e meio. E eu estava lá no banquinho de trás. O carro começou. Estava com neblina naquele dia? Estava normal, né? Estava normal o tempo. O carro capotou 5 vezes. 5 vezes. Na hora que o carro capotou 5 vezes, e eu estava enrolada no paninho de trás, a minha mãe só falou um nome que está acima de todo nome. A minha mãe disse assim: sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando ela clamou um nome que está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, o nome que acabou lá, o nome acima de tudo e de todos. Eu lá naquela cadeirinha de trás, eu me escorreguei para frente, fiquei lá no chãozinho do banco da frente. Aquela cadeira meio que me protegeu quando foi a queda. Minha mãe se machucou, meu pai se machucou um pouquinho. Quando pegaram aquele bebê, não tinha orelhão, Glória a Deus. nada com o bebê. Só que o milagre não parou por aí. Depois que pegaram aquela criança que acabou de sofrer aquele acidente junto com os pais, saiu até no jornal da cidade, um ferro no centro da minha cabeça, quase afundando. Se tivesse capotado na 6ª vez, o ferro teria transpassado meu cérebro e lá teria morrido. Só que porque a minha mãe clamou o nome que está acima de todo nome, o Senhor enviou um anjo e me livrou mais uma vez. Eu já contei esse testemunho, irmãs, para muitas pessoas, inclusive médicos. E médicos já me falaram assim, pessoas da área de saúde: ó, isso é tão milagre, porque se você pega um bebê dessa altura, você derruba 5 vezes no chão com força do impacto, se o bebê não morre, acontece uma fratura craniana. É impossível o bebê cair 5 vezes com uma pancada forte, 5 vezes, e não sofrer fratura craniana. Só que eu estou aqui para testemunhar que o impossível é verdade. Deus faz o impossível. Deus só permitiu eu viver para hoje dar testemunho do poder dele. E assim foi, meninas, no meu nascimento. O Senhor vai fazendo obras e mais obras. E eu nasci no berço cristão. Só que entenda uma coisa: o fato de seus filhos nascerem no berço cristão não significa que eles são convertidos. Fala assim: eu preciso pregar para os meus filhos. Existe uma necessidade das mães hoje em dia serem as maiores influenciadoras dos seus filhos. Como eu falei, eu só estou aqui de pé por causa do joelho dela. Porque na adolescência eu comecei a ter, aos meus 16, de 14 para 15, eu comecei a ter as primeiras crises emocionais. Crises tão fortes que quando vinha a crise de depressão, quando eu ficava mal, muitas e muitas vezes, eu ia lá no meu banheiro
ficava lá. No meio da água de roupa, eu ficava agachada e parece que só o chuveiro acalmava a minha dor. Eu falava, por que eu estou fazendo isso? Por que eu? E era assim, a cada 1 hora. E às vezes minha mãe não sabia disso. Ela ia trabalhar, ela não via. Tinha coisas que ela via, outras que ela não via. Aí eu pensava, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que ir para o chuveiro com roupa para que esse chuveiro, essa água caindo na minha cabeça me tranquilize? Eu tinha cada comportamento de emocional ferido. Teve um dia que eu me lembrar que a depressão me pegou tão forte na adolescência que eu fui para debaixo da cama e eu fiquei horas e horas debaixo da cama. Horas e horas. Eu não queria sair, eu queria ficar naquele escuro debaixo da cama. E a minha mãe orando por mim. Teve um dia que eu estava deitada numa cama sem força para levantar, porque quem passa crises emocionais sabe, mas eu teria força para levantar da cama. Às vezes o acordar é pesado. Quantas vezes em meio às depressões que eu tive nesses longos anos, eu acordava e eu não queria acordar. Eu falava, por que eu acordei? Porque eu não queria acordar. Porque eu olhava para a janela e eu pensava, é hoje que eu vou tirar minha vida. É hoje que eu vou tirar minha vida. Várias e várias vezes. Eu ia para a faculdade, meu Deus do céu. Eu pegava o trem, uma voz falava assim para mim, se joga. Se joga. Quantas vezes eu pegava o ônibus aqui também para a faculdade, eu via um morador de rua e uma voz falava assim, tá vendo aquela pessoa ali? É essa pessoa que eu vou te transformar em um andarilho. Eu ouvi essa voz. Você vai se transformar nisso. Quando não era para me matar, era para eu ser um andarilho. E eu lutava com essas vozes internas. Até que, na minha adolescência para a juventude, teve um momento que foi umas 2 semanas, eu parei de acreditar em Deus. Eu não conseguia mais acreditar em Deus. Eu quase virei uma terra, em 2 semanas. Eu estava indo para a igreja, no ministério onde a minha mãe, onde ela me criou, e, meu Deus do céu, era um conflito em mim, porque eu falava, se Deus existe, por que eu estou passando por tudo isso? Por que a minha vida emocional é como uma montanha-russa de altos e baixos? Quando eu era adolescente, eu fui tão terrível na minha adolescência, que um dia eu dei uma perdida nos meus pais, fugi de casa, sem dar nenhum paralelo para eles. Minha mãe quase infartou. Olha que loucura. A adolescência, por mais que eu nasci no berço cristão, mas por eu não ter conhecido Jesus como eu conheço hoje, eu acabei assim me perdendo muito. Só que o que eu falei? Quando Deus tem um plano na vida de alguém, ainda que alguém queira passar uma borracha, ainda que o inimigo queira passar uma borracha, existe uma vírgula de Deus. Porque para Deus não há um ponto final. Para Deus é uma vírgula. Porque, Satanás, até aqui você trabalhou na mente da minha filha. Agora eu vou entrar. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Você queria deixar ela louca? Você queria enlouquecer a mente dela? Você vai ver. Eu vou levantar ela para curar mulheres. Amém. Para vocês terem uma noção, irmãs, teve histórico na minha família, de uma pessoa que enlouqueceu e parou no hospício. Teve histórico de pessoas que enlouqueceram as mentes. Olha o que o diabo queria fazer comigo. Já na adolescência e na juventude, aquele conflito emocional, aquele conflito de identidade, aquela desorganização interior, e nada resolvia. O que acontecia, irmãs? Eu preciso de um celular, se alguém puder me ajudar, porque o Senhor Pai está toda hora desligando. Eu preciso muito, porque eu não me controlar por horário. O que aconteceu, irmãs? Glória a Deus. Se alguém puder. Não, acho que vai ser. Se alguém puder, só para eu não. Eu uso óculos. Eu passei óculos, aleluia. Amém. É só para não. Gente, eu tenho uma loja de luz. Obrigada, irmã. Ai, que crianças lindas. Amém. Hoje eu não lembrei com uma loja de luz. Bom, vamos lá.
Então, assim, por mais que eu nasci no berço cristão, meu me ensinou o caminho do Senhor, eu tive uma experiência com Jesus mesmo, foi aos meus 14 anos. Aos meus 14 anos, eu aceitei a Jesus. Só que ainda que eu aceitei a Jesus, como eu li aqui em Oséias 6, o meu arrependimento foi fingido. Por que foi fingido? Porque eu era uma coisa na igreja e em casa eu era completamente diferente. Eu não produzia frutos de arrependimento. Quando você, minha irmã, não produz fruto de arrependimento, ou seja, você é algo na casa do Senhor, mas na sua casa você é outra pessoa, você não vive o que você prega, você não está produzindo o arrependimento verdadeiro, o arrependimento fingido, porque o arrependimento verdadeiro, ele produz frutos. É possível você caminhar com Jesus muitos anos, como Pedro caminhou, e você não ser uma pessoa convertida. Eu não era convertida, eu era convencida. Bom, partindo da parte da adolescência para a juventude, aí casei, eu estou resumindo, porque eu quero entrar no foco do que aconteceu há 2 anos atrás. Depois que eu casei, tive alguns conflitos no meu casamento, e aí acabei passando novamente por momentos de depressão, e assim, era sempre algo que vinha e voltava. Às vezes eu ficava 5 anos tranquila, depois voltava uma cena, eu já me via lá no quarto chorando, pedindo a morte, chorando as pitangas. Quem já teve depressão aqui sabe como é. Parece que a tua mente, ela vira a tua pior inimiga. A tua mente vira a sua pior inimiga quando você está depressiva. E eu já não aguentava mais aquele cenário. Só que sempre buscando ao Senhor, sempre buscando ao Senhor. E amém. Só que teve um dia que faz 2 anos atrás isso, e aqui eu entro no tema do meu testemunho, onde eu vou falar sobre equilíbrio emocional. Teve um dia que eu tinha vencido a depressão, eu tinha ficado muitos anos sem depressão. E eu falei, glória a Deus, agora eu não tenho mais depressão, agora eu estou bem, estou feliz, estou com meu esposo, estou com meu filho, tinha acabado de ganhar o bebê, estava com 6 meses, agora eu estou bem. E o que eu fiz quando eu fiquei bem? Sabe o que eu fiz? Eu liguei o piloto automático da minha vida. Eu simplesmente liguei o acelerador e comecei a fazer muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Como você, todas nós mulheres, a gente faz muitas e muitas e muitas coisas. Só que existe um perigo quando essas muitas e muitas coisas começam a roubar o lugar de Deus em nossa vida. E aí Deus para de ser tua prioridade. Pois bem, um belo dia eu estava vivendo momentos muito frenéticos no meu trabalho. Eu estava amamentando meu filho, fazendo pós-graduação e trabalhando, atendendo cliente, ministério. Eu estava vivendo uma vida totalmente corrida, totalmente corrida. E hoje também eu tenho uma vida bem corrida, só que é muito diferente, porque hoje eu sigo a direção do Espírito Santo. E ainda que eu tenho uma agenda muito corrida, Ele é a minha prioridade. Mas eu fui ferida para entender isso. Eu fui moída para que hoje você entendesse o que de fato vai te curar, que é o que me curou. Bom, vamos lá. Eu acordei numa madrugada e eu vi o meu filho, de 6 meses pálido, totalmente pálido, né? Assim, ele já era branquinho, mas ele estava pálido. Quando eu vi aquele cenário, eu tive uma sensação que meu filho estava morto. Quando eu vi ele, eu falava, Noah, acorda. Meu filho estava assim, com ele desmaiado. Meu filho, acorda. E a gente estava, né, eu e meu esposo, era bebê, então estava dormindo conosco na cama de casal. E eu filho, acorda, e ele não acordava. E ele estava muito pálido. E naquele momento, eu fiquei pensando, meu Deus, será que ele está morto? Eu fiquei desesperada. E eu senti no meu quarto uma batalha espiritual muito forte. Muito forte. Eu senti o espírito da morte no meu quarto, há 2 anos atrás, querendo levar meu filho. E eu fechei os olhos, e quando eu fechei os olhos, e eu estava deitada na cama,
eu ouvi o Senhor falando assim para mim: filha, não tenha medo, não temas, mas Ele está aqui. Falei: quem, Senhor? Satanás. O diabo está no teu quarto. Mas não temas. O anjo da morte está aqui, mas você não precisa temer, porque eu também estou aqui. Foi o que Jesus falou para mim. Apenas feche os olhos e comece a orar, porque eu estou aqui com você. Ele veio para atacar tua família, você, mas eu também estou aqui. E eu, de olhos fechados, comecei a orar. Eu orando para o Senhor fazer uma obra no meu filho, para o anjo da morte não levar o meu filho. E eu comecei a clamar. Eu passei a madrugada clamando deitada, porque onde eu estava era um quartinho pequeno, eu não conseguia. Se eu saísse, se eu me levantasse da cama, eu poderia acordar minha esposa. Então eu fiquei literalmente assim, deitada, de olhos fechados, mas batalhando. E uma sensação muito ruim no meu quarto, muito ruim. Quando clareou o dia, aquela sensação ruim já desapareceu. Alguém tem uma sensação assim em casa? Já teve? Isso é real, gente. É mundo espiritual puro. A gente sente. A gente não vê, mas a gente sente. Bom, depois desse dia, passou aqui no lar. No dia seguinte, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. A tal ponto que, tanto que nessa parte eu conto aquilo que me disseram. Porque eu apaguei. Eu fiquei inconsciente. Minha mãe está aqui, ela sabe que é verdade. Tanto que quando me filmaram, eu falei: eu não pode ser. Eu comecei a ter ações totalmente anormais, tipo de pegar um negócio, jogar. Eu joguei uma carteira pela janela. A pessoa começou a filmar, eu falei: meu Deus, o que é isso? Não pode ser. Falou: Caio, você não lembra de nada? Não lembro de nada. Eu fiquei inconsciente, em torno de mais ou menos 3, 4 dias. Depois daquela coisa que eu vivi no meu quarto, daquela batalha espiritual com o anjo da morte, o próprio Senhor, no dia seguinte, aquele medo que eu tive de ver meu filho morto, a minha mente, ela meio que apagou. E eu fiquei totalmente consciente. Quando eu fui ver, junto com aquela crise de ansiedade que eu tive com medo de perder meu filho, veio tudo ao mesmo tempo. Veio síndrome de pânico, veio síndrome pornô, veio a depressão pós-parto, a crise de ansiedade nível altíssimo, tanto que quando me levaram para o psiquiatra 2 anos atrás, os médicos falavam assim: olha, pessoa que chega nesse nível mental não volta. Pessoa que chega nesse nível mental dificilmente volta. Eu não conseguia mais fazer nada. Eu ficava assim, sabe uma pessoa retardada mental? Essa era a Caterina 2 anos atrás. Em uma semana, eu virei retardada mental. Em uma semana, eu não conseguia mais falar, eu não conseguia mais pensar, eu não conseguia mais raciocinar. Simplesmente veio um apagão na minha mente e toda a habilidade de se comunicar, eu perdi tudo ao mesmo tempo. E por que eu estou te falando isso? Porque foi um fruto de um pecado em minha vida, cujo pecado pouquíssimas pessoas que têm falado nesse pecado hoje em dia. A gente ouve falar muito do pecado de traição, pecado disso, pecado de matar, pecado de roubar, de mentira. Mas esse pecado que vem desde a eternidade, são poucos que estão pregando. E foi esse pecado que estava escondido em mim, que eu não consegui enxergar, que o Senhor permitiu ser ferida para Ele me revelar e me curar. Quando eu falei para vocês, irmãs, que eu fiquei uma semana inconsciente, perdi a memória, fiquei à base de medicamentos. A minha mãe já estava com uma guia prontinha para ser internada numa clínica psiquiátrica, há 2 anos atrás. Estavam falando com ela: tua filha não vai mais voltar, desista. Minha mãe, não. E a minha mãe orando.
E eu estava agora há pouco, esses dias, conversando com uma enfermeira, que ela é especializada em saúde mental. Ela disse assim: Kate, o que aconteceu com você? Isso não existe milagre. Porque quando uma pessoa chega nesse nível mental, não existe cura. E ela falou: tem pessoas que estão em clínicas psiquiátricas que até já poderiam sair, mas não saem. Por quê? Porque os próprios remédios que as pessoas tomam acabam gerando retrocesso mental. Eu tomei diazepam, irmãs, eu não consigo. Alguém tomou diazepam? Alguém conhece alguém que tomou? Você consegue falar? Não consegue. Ele atinge toda a capacidade mental da fala. Eu tentava falar, aí pronto. Aí eu pensava, eu ficava só com os meus amigos, você tem misericórdia. E nossa, já estavam querendo até colocar uma camisa de força. Eu falei: meu Deus, e você não conseguindo se comunicar, e o médico cada vez mais remédio, não é remédio e tal e tal. Foi uma batalha, e Deus levantando, ao mesmo tempo do diabo levantando médicos querendo me internar, Deus levantando muitos e muitos irmãos para orarem por mim. Teve um pastor angolano, não foi, mano? Pastor angolano, que mandou um áudio de oração para minha mãe, gente que foi em casa, e Deus mostrando para muitas pessoas de várias igrejas: olhem por ela, porque ela está passando uma batalha espiritual muito grande, muito grande. Irmãs, é impossível, eu não consigo contar todas as visões e revelações que eu tive. É impossível contar tudo em um único dia. Mas para ter uma noção, ao mesmo tempo que eu estava enferma na mente, porque devido à TEG, e aí devido à minha inconsciência, né, eu tomei muita medicação, então eu não conseguia me comunicar, só estava só assim, eu estava, depois que eu saí da inconsciência e voltei a ficar consciente, eu estava tendo batalhas interiores e eu não conseguia falar por mim. Eu não conseguia. Eu ficava assim, eu preciso falar, eu não conseguia. Mas eu estava ouvindo demônios, eu estava tendo muitas visões de Deus me mostrando muitas coisas no mundo espiritual. Coisas assim que Deus foi descortinando sobre os meus descendentes, pactos que foram feitos lá no passado, maldições hereditárias, muitas coisas. E eu não conseguia digerir tudo. Mas como que Deus nos ama, né? Porque ainda que eu não conseguia desabafar, ainda que eu não conseguia falar, Deus tocando em um, tocando em outro, levantando o outro, ora por ela, ora por ela. Ela está precisando de oração, e a oração da igreja. Sabe que a igreja orando por Pedro, a oração da igreja me tirou daquele lugar. E agora falando sobre o pecado. Qual foi o pecado que eu cometi? Que demorou para eu entender. Porque simplesmente eu não estava mais aguentando aquela cena em que estavam quase tirando meu filho de mim, porque uma mulher debilitada mentalmente, quase indo para uma clínica psiquiátrica, ela não tem condição de cuidar do filho. Eu ia perder meu filho, eu ia perder meu esposo. Pessoas falando, sabe, separa dela, enlouqueceu, separa. Esse era meu destino há 2 anos atrás. Se não fosse Jesus, hoje eu estaria numa clínica psiquiátrica, base de diazepam, sem poder falar e perdida lá. Teria perdido tudo. Mas Jesus mais uma vez se livrou. Jesus mais uma vez se serviu. Quando estava com a guia para ir para o hospital psiquiátrico, a minha mãe falava para os médicos: eu não quero internar minha filha, ela não vai ser internada, porque minha filha vai ser curada. Eu estou olhando, não vai ser, não, mas tem que ir, porque não tem mais solução, não tem mais solução. E minha mãe, sabe aquela mãe leoa? Não, aqui não, e a minha mãe estava na ambulância junto, e novamente, né, do nada, não é do nada não, é Jesus, amém? É Jesus, não existe do nada, para nós não é do nada não, é Jesus. Jesus de repente mostrou para minha mãe:
em clínica psiquiátrica. Aí já estava indo para a ambulância, minha mãe sem saber, os médicos lá, não é médico, não é pessoal na ambulância, já estavam me levando para a clínica, e minha mãe não estava sabendo. Ela estava achando que eu ia para a consulta, da qual eu tinha autorizado. Jesus, naquele momento, alerta minha mãe, incomoda minha mãe pega de novo aquela guia e começa a ler. Quando ela vê, ela pode parar, que é isso? Que eu não autorizei a internação da minha filha, vocês são malucos? E ela comprou briga com eles. E pro glória do Senhor Jesus, a briga foi comprada no céu também. Porque o diabo queria calar minha voz. O diabo queria calar minha voz desde o meu nascimento. Por isso que eu nasci com o cordão ao lado do pescoço. Porque eu nasci para falar de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus, Jesus, Ele mostrou para minha mãe, e Jesus me livrou daquele destino que o diabo estava traçando para mim, do qual eu não estaria aqui hoje para contar. Pois bem, sobre o pecado, vamos lá. Quando eu perdi a capacidade de falar, de pensar, de raciocinar, eu fiquei vegetativa praticamente, na mente, retardada mental. Eu fui orar e eu falei: Senhor, o que está acontecendo comigo, Deus? E o Senhor trouxe à minha mente um pecado que eu cometi sem eu perceber, mas acabou comigo. Eu estava simplesmente num momento, eu já estou quase acabando aqui, já vou estar encerrando. Eu estava em um momento digitando, algo no computador. E eu começava a digitar muito rápido, temas de palestras, muito rápido. E naquele momento, obrigada, mano, glória a Deus. Naquele momento, simplesmente, uma voz falou assim para mim: olha que interessante, sabe por que tem esse raciocínio rápido? Sabe por que você está digitando e está vindo muitas ideias e tal? É porque você estudou. É porque você estudou direito e você é design gráfico, é porque você estudou, é porque você é inteligente. E aquela voz, quando falou para mim, eu falei: só pode ser isso, né? Eu acho que eu estou conseguindo ter esses raciocínios, essas ideias, esses insights, porque de fato eu estudei, aí juntando direito com design, tá nisso, tal, e eu tomei aquilo como verdade. Acabou. Passou alguns dias, eu já comecei a ficar mal. Aí quando eu estava em oração, para Deus me mostrar o que aconteceu, o Senhor falou assim para mim: sabe aquele dia que você acordou com a tua mente cheia de ideias, com insights, escrevendo coisas, até mesmo de ministrações, enfim? Naquele dia você tomou a minha glória. Porque você não reconheceu que a tua capacidade, que a tua habilidade na comunicação não é porque você estudou, é porque é uma unção do Espírito Santo que derramou sobre você. E você não reconheceu que é uma unção. Você achou que era seu. Você tomou a minha glória. Você ficou orgulhosa. Meninas do céu. Tudo foi na hora da sala que eu estava adorando o Senhor. Eu falei que começou a minha cura no louvor. Eu estava adorando o Senhor. E aí eu fui conduzida pelo Espírito Santo no quarto, rasguei meu coração. E eu falei: Senhor, e aqui eu já estou tendo meu testemunho. Eu falei: Senhor, mostra para mim. Eu estou há muitos anos sofrendo essas crises. Por que, Senhor, eu estou com essa crise de ansiedade? O que, Senhor, está acontecendo comigo? Senhor, qual é o meu pecado? E Jesus falou assim para mim: sabe qual é o teu pecado? É que eu deixei de ser a tua prioridade. Você começou a trabalhar muito, você virou gananciosa. Você está trabalhando demais e eu deixei de ser a tua prioridade. Você está orgulhosa. Você é uma pessoa orgulhosa. Eu falei: Senhor, eu sou uma pessoa orgulhosa? Como assim? Eu nunca me achava, porque todo mundo falava assim pra mim: não, você é humilde, Kátia, você é humilde. E eu achava, porque perante as pessoas eu me comportava com humildade. Eu aprendi a me comportar com humildade perante as pessoas. Mas eu falei: Senhor, mas eu sou orgulhosa? Onde foi, Senhor? O Senhor falou pra mim naquele dia
chorar diante do Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me perdoa. E lá eu comecei a praticar aquilo que Oséias 6 falou do arrependimento fingido. Eu comecei a viver um arrependimento verdadeiro. Porque eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, porque um dia eu tomei tua glória. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu reconheço. Eu falei isso para Deus. O que a palavra fala? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu comecei a reconhecer. Eu falei, Senhor, eu reconheço que se hoje eu consigo escrever, se hoje eu consigo falar, se eu tenho essas habilidades, não é porque eu estudei, não é porque me ensinaram, não é porque eu nasci com isso, não. É porque, Senhor, é a unção do Espírito Santo. Vem do Senhor, me perdoa. Eu reconheço que é o Senhor e não é eu. Quando eu desapareci, quando eu quebrei o meu orgulho, como Naamã fez, eu precisei mergulhar 7 vezes, eu quebrei a cara 7 vezes. O Pai se apresentou para mim. 2 dias depois, eu tive um sonho, e aqui eu termino. Eu tive um sonho que na verdade foi quase uma visão. Eu não lembro se eu tive o sonho dormindo ou se foi na hora que eu acordei e ouvi, mas quando eu me despertei, apareceu um RG na minha frente, bem grande assim. Depois que eu me arrependi do meu pecado, do orgulho, eu vi um RG e lá estava escrito Capiri Celestrino, filha do Deus dos Exércitos. Aí eu ouvi a voz do Senhor falando assim: filha, você quer ser muita coisa e você é muita coisa. Você é mãe, você é esposa, você é empreendedora, você é isso, você é aquilo. Deus começou a falar todas as minhas responsabilidades como mulher. Você é dona de casa. Mas o Senhor falou assim: mas filha, basta apenas ser uma coisa, seja apenas filha. Porque se você for filha, você vai conseguir ouvir a minha voz. E se você conseguir ouvir a minha voz, eu vou te dar sabedoria para você fazer todas as outras coisas. Seja apenas filha. E essa voz colocou tudo de volta no lugar. Oh, glória! Tudo de volta no lugar. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus, papai. O que os remédios não conseguiam fazer, minhas irmãs. Eu tomei muito remédio, não resolvia. Os psiquiatras não resolviam. Os médicos não conseguiam. Glória a Deus. A voz dele de pai, de falar a verdade, porque dói a verdade. Ter ouvido da boca do meu Deus que eu era orgulhosa, eu a minha alma, que ele dói por dentro. Ter ouvido da boca do nosso Deus que eu deixei de ser a tua prioridade. Acabou comigo. Eu estava na igreja, mas o Senhor falou para mim: você quer ser máquina? Não, eu não te chamei para ser máquina, eu te chamei para ser filha. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. O Senhor está me falando que muitas vezes você, como mulher, como dona de casa, muitas vezes você que está nesse lugar de uma máquina, Glória a Deus. você acorda já lavando louça, você já acorda já, sabe, já se preocupando com as tarefas do dia, e é a rotina de todas nós, donas de casa. Mas antes de você assumir o teu papel de dona de casa, você precisa assumir o seu papel de filha. Porque antes de você ser dona de casa, antes de você ser esposa, antes de você ser mãe,
preciso de mais 2 minutos. Eu posso, minha irmã, mais 2 Glória a minutos? Deus. Posso mais 2 minutos? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Só você sabe se realmente Deus está sendo a tua prioridade. Querida, o meu pecado, eu estou expondo a minha vida. Eu estou expondo o meu pecado. Como aquela mulher, a Maria Madalena, foi exposta para o nome do Senhor ser glorificado. O meu pecado, há 2 anos atrás, foi o pecado do orgulho. E o seu, como que é? Às vezes o seu não é o orgulho. Às vezes o seu pode ser outra coisa. Sabia que com
prioridade. Muitas vezes, como mulheres, a gente pega tantas coisas que não era pra gente pegar. E a gente esquece o mais importante, de ser filha, de ser mãe, de ser esposa. O mundo quer nos tornar essas mulheres super poderosas, mulheres empoderadas. Mas você já se perguntou se é isso que o Senhor quer para a sua vida? Já se perguntou? Ou isso tem a ver com orgulho e tem um ego para você se mostrar e falar: não, eu quero ser, eu quero aparecer, eu quero que as mulheres reconheçam essa força em mim. E vocês vão conseguir? Mas será que é isso que o Senhor quer de você? Será que é isso que o Senhor deseja para você e para mim? Essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu pego tanta coisa para eu fazer. Eu acordo já pensando nos milhões de coisas que eu tenho para fazer. É ajudar o marido, é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é cuidar da empresa, é cuidar do meu negócio. E é tanta coisa. E eu me esqueço do mais importante, que é entregar meu dia, meu coração, a minha vida no Senhor. Então que hoje a gente tenha aprendido isso. Que nós temos responsabilidades, mas a prioridade é se assentar, como Maria fez, nos pés do Senhor todos os dias, para ouvir o que Ele quer que você faça a cada dia, a cada minuto da sua vida. Que nós sejamos Marias e que nós sejamos tão cheias do Senhor que a gente possa transbordar na vida de outras irmãs, transbordar na vida de outras mulheres. Que Ele nos preencha a tal ponto que a gente não se contenha para nós, porque é isso que o Evangelho quer de nós, é isso que o Senhor pede, que a gente faça discípulos e que todo o conhecimento que você tem, que você recebe do Senhor pela graça dele, não é porque você é inteligente, porque já falaram isso para mim, você é muito inteligente, você fez faculdade, para que você vai estar enfornado dentro de uma igreja cuidando de mulher? Olha para você, você pode estar numa empresa, você fala inglês, você fala espanhol, mas você está perdendo o seu tempo cuidando daquelas mulheres. Eu já ouvi isso, o inimigo já tentou me tirar daqui, mas foi o Senhor que me colocou neste lugar. E eu batalho todos os dias contra essa palavra de Satanás na minha vida. E eu falo para o Senhor: Senhor, todas as vezes que eu subir naquele altar, que não seja eu falando. Senhor, não deixe que orgulho tome a minha vida, porque se eu subir naquele altar e a sua presença não estiver comigo, que o Senhor me queime naquele altar, mas não deixe que orgulho sobre mim. Eu peço isso para o Senhor, porque o Senhor sonda, Ele conhece o meu coração. E esse pecado que a irmã falou, muitas de nós vivemos dentro da igreja, muitas de nós vivemos nos nossos lares. São pecados ocultos, pecados do nosso caráter, que as pessoas não veem. É muito fácil falar sobre adultério, sobre mentira, sobre fofoca, mas o pecado do orgulho só a gente sabe que a gente comete. Ele não é visível. Ele não é visível. Então que eu e você, nós reconheçamos que tudo que a gente faz no altar, aqui, no altar da nossa casa, no altar da nossa família, no altar do nosso casamento, é pela graça do Senhor. Se você conseguiu que seu esposo viesse para a igreja, que seu filho viesse para a igreja, se você está aqui hoje, é pela graça do Senhor. Não é porque você é melhor do que ninguém, porque você é estudada, porque você lê a Bíblia, porque ler a Bíblia qualquer pessoa pode ler, mas ter a revelação do Espírito Santo é só aquelas que reconhecem o poderio do Senhor. A revelação só vem para quem tem o coração aberto para o Senhor. A revelação é só o Espírito Santo que dá. E o Espírito Santo, ele não se revela a qualquer um de qualquer maneira, não. Você tem que ter seu coração quebrantado. Você tem que ser humilde. Você tem que descer 7 vezes, como diz a canção. Como diz a canção, não, como diz a palavra do Senhor. Você tem que se humilhar na presença do Senhor, para o Senhor te levantar. Mas não te levantar para você se mostrar, mas para você mostrar a glória dele na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra abençoada, Senhor Deus. E que cada irmã que está aqui, Senhor, que elas reconheçam, Senhor, porque a prioridade, Senhor, é te servir, é te buscar, Senhor, é estar aos seus pés, Pai, é te adorar, e todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar.
soberbo, Senhor. Mas o Senhor dá graça aos humildes, é o que a sua palavra diz, Deus. Por isso eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que as minhas irmãs tenham entendido, assim como eu, que nada podemos fazer se não for pela sua graça e se não for para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós já vamos encerrar, eu queria que Deus. Nós temos uma confraternização depois. Irmã, quero te agradecer por essa palavra abençoada, que falou muito ao meu coração. E eu sei que falou com muitas irmãs aqui, porque eu conheço um pouco de cada mulher que está aqui. São todas batalhadoras, todas mulheres guerreiras. E muitas vezes a gente precisa parar um pouco a correria do dia a dia para ouvir uma palavra dessa, para a gente realinhar nossos caminhos, né? Porque muitas vezes não acontece aquilo que o Senhor tem para a nossa vida porque a gente está deixando de priorizar Ele, né? De buscar Ele como nós devemos buscar. E eu sei que houve cura, houve libertação e houve direcionamento do céu nessa noite. Amém?